Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jailton mais uma vez, dando continuidade então à nossa disciplina de parasitologia humana, do curso de Ciências Biológicas. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas anteriores, onde a gente saiu então dos eumintos, né? E agora a gente vai falar sobre os. A aula passada a gente já iniciou, né, a falar sobre os insetos, que participam desse processo de parasitismo. E hoje a gente vai dar continuidade, então, falando sobre a ordem Diptera, com a subordem Nematocera. Dentro deles a gente vai falar sobre os culicídeos, os anofelinos, os flebotomíneos e o simulide. E também a gente vai falar sobre a subordem Ciclorhafa, que vai ter os mucide e os Cuterabride. E a gente vai iniciar agora, então, né? Só relembrando aí que a gente está agora dentro do filo Artrópoda, e a gente está falando no subfilo Hexápoda, que são os insetos que vão ter aí 3 pares de patas. Dentro da ordem Diptera, então essa ordem Diptera, dip vem de 2, Iptera significa asas, então elas vão ter 2 asas. Aquele segundo parzinho de asas ele vai ser substituído aqui por chamados halteres. Aqui vai englobar as moscas, mosquitos, os flebotomíneos e os simulídeos. Eles vão ter aí vários habitats. Muitas espécies eles são vetores, principalmente aí de vírus e do que a gente já viu, protozoários e eumintos. Portanto, né, quando a gente estiver falando aí sobre algumas espécies, a gente vai acabar retomando algum ciclo de protozoário ou euminto que a gente já viu nas aulas anteriores. Por isso eu vou passar bem mais rápido, tá? Porque agora a gente vai estar falando, focando mais no vetor do que na doença. Então, eles têm aproximadamente 153 mil espécies, distribuídas em 160 famílias, e estão distribuídas por todo o planeta. As características dessa ordem Diptera, então eles vão possuir asas tipo membranosas, e vai ser apenas um par, então por esse nome Diptera. O segundo par de asas, como eu havia falado, ele vai ser modificado, e ele vai se transformar, então, conforme a gente vê nessa imagem aqui, nos halteres, ou também chamados de balancins, que vai ajudar aí no equilíbrio do voo. Os olhos serão compostos e grandes, o aparelho bucal sugador labial. As antenas, elas vão poder existir de várias formas, sendo filiformes, plumosas, aristadas, estiliformes, dentre outras. E eles vão ter grande importância, como eu falei no início, como vetores das doenças. Essas moscas da Diptera sinantrópicas das famílias Sarcophagidae, Muscicidae e Califoridae são exemplos, então, das moscas que a gente tem aí dentro da Diptera, dessa ordem. A reprodução delas vão ocorrer de forma sexuada, e o desenvolvimento por holometabolia, como a gente viu, essa holometabolia é quando a gente tem um inseto fazendo a metamorfose completa, passando por ovos, estágios larvais, pupa e a fase adulta. Dando continuidade na subordem Nematocera, a gente tem os culicídeos, os anofelinos, os flebotomíneos e os simulídeos. Aqui a gente vai falar então sobre os anofelinos e os culicídeos, que são insetos sugadores de sangue. Eles são os mosquitos, aí conhecidos por pernilongos. Duas famílias de grande importância médica se destacam, que é a família dos Anopheline e o dos Culicini. Aqui a gente tem então algumas espécies: o Anopheles darling, o Culex quinqueficis e o Aedes aegypti e o Aedes albopictus.
Nos anofelinos aqui, na subfamília Anopheline, tem um desenvolvimento em diferentes tipos de reservatórios de água, podendo ser salobra ou água doce. Os adultos, eles terão hábitos noturnos ou crepusculares. E aqui a gente tem o vetor da malária, que vai transmitir aí o plasmódio protozoário. Como eu falei, né, a gente vai dar mais importância ao vetor. São os vetores mais importantes da malária no Brasil. Tem o Anopheles darling, o Anopheles aquasalis e o Anopheles cruzi. Então, a malária, o transmissor são mosquitos do gênero... Mosquitos não, né? Mosquitos do gênero Anopheles, que é também conhecido aí popularmente como mosquito prego. Plasmódio protozoário aí, ele vai ser o agente causador, a gente até falou nas aulas anteriores. Sintomas: febre, fadiga, vômitos e dores de cabeça, icterícia e convulsão, e pode levar à morte. Aqui só para relembrar o ciclo de vida do parasita da malária. Então, dentro do 1 aqui, o mosquito, ele infectado, ele vai passar então esses esporozoítas através da picada. Eles vão chegar à corrente sanguínea, passar para as células hepáticas. Lá eles vão se desenvolver, né? Dentro da célula hepática vão liberar os merozoítos. Os merozoítas, eles vão adentrar as hemácias humanas. E após isso, eles poderão fazer um pequeno ciclo onde esses merozoítas poderão infectar novas hemácias e também eles poderão formar os gametocitos dentro dessas hemácias, onde, né, quando o mosquito ele parasitar uma pessoa contaminada com o plasmódio, vai ocorrer a reprodução sexuada através de gametas e, consequentemente, né, isso aqui vai passar pela fase embrionária e ele volta para a probóscite do mosquito como forma de esporozoíto para então contaminar outra pessoa, né? Então aqui a gente está revendo o ciclo da malária. Aqui são as espécies aí que conseguem transmiti-la: o Anopheles darling, o Anopheles albitarsis, o Anopheles gambide, que geralmente é encontrado na África, e o Anopheles aquasalis. Dos culicínios, aí a subfamília Culicini é a maior subfamília de mosquitos. Transmissão de importantes endemias: filariose linfática, que a gente já falou, febre amarela urbana e silvestre, dengue e outras arboviroses. Os gêneros principais aqui é o gênero Culex e o Aedes. Aqui a gente tem duas espécies do Aedes, que é o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. O Aedes aegypti, ele vai ser urbano e doméstico. Ele é altamente antropófilo. Ele vai ter hábitos diurnos e é o principal vetor da febre amarela urbana e da dengue. E o desenvolvimento desses insetos aí vai ser através da água limpa e parada. Aqui a gente tem o comportamento da alimentação da fêmea. Então, a fêmea, ela suga, consegue passar, por exemplo, na dengue o vírus, e ela também consegue botar ovos quando ela faz, então, essa hematofagia. Qual que é a diferença, então, do pernilongo normal para o mosquito da dengue? Os ovos, a gente tem colorações diferentes. A gente vê também a coloração diferente na fase larval. E o pernilongo, que é essa primeira etapa aqui, a gente vê que eles vão ser os dois cosmopolita, ou seja, vão estar em grande centro, vão ter associação com o homem, e esse aqui tem o hábito noturno, e o mosquito da dengue ele vai ter hábito diurno. E a coloração dele também vai modificar, né? Principalmente por essas pintinhas aqui nessas pernas mais alongadas.
Então, a dengue, né? Como que ela se pega e como que ela se manifesta? Então, o contágio, a transmissão se dá pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, que se manifesta após picar um indivíduo doente. O inseto ele ataca de dia, principalmente dentro de casa e nas pernas, e as mulheres são as mais vítimas que os homens. Não se pega dengue pela água, por alimentos, animais ou objetos, e também não há contágio pelo contato direto de pessoas e também não há por relação sexual. Os sintomas, né? Então, principalmente aqui na nossa região, isso aqui já está bem batido, né? Febres altas, dores de cabeça, dores atrás dos olhos, manchas avermelhadas, náuseas e vômitos, falta de apetite e paladar, moleza e cansaço, dores nos ossos e nas articulações, e a gente ainda tem, né, o desprazer de contar também com a febre, a dengue hemorrágica, que além de todos esses aqui, ela ainda vai ter dificuldade na respiração, perda de consciência, convulsão mental, agitação, insônia, sangramento na boca, nas gengivas e no nariz, os vômitos intensos, boca seca e muita sede, o pulso ele vai diminuir, fortes dores abdominais contínuas e a pele pálida, fria e úmida, né? Nesse caso aqui a gente vê que ele pode levar mais ainda à morte do que na clássica. Aqui a gente vê então alguns sintomas de dengue hemorrágica, né? Então, como a gente vê aqui, os olhos eles começam a dar essas hemorragias, né? Alguns formam esses hematomas e a pele ela fica muito avermelhada, né? Nesse caso aqui a pessoa colocou a mão e ficou a marca, é por causa dessa pigmentação hemorrágica. A chikungunya, que é a febre chikungunya, é uma doença transmitida também pelo mosquito Aedes aegypti. Então, Aedes aegypti ele é um vetor, né, que consegue aumentar os seus negócios, né? É um empreendedor aí, porque além da dengue, ele também transmite a chikungunya, ele também transmite a zika. No Brasil, a circulação do vírus foi identificada pela primeira vez em 2014, e a chikungunya significa aqueles que se dobram, que é um dos idiomas da Tanzânia. Ele refere-se à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos na primeira epidemia documentada na Tanzânia, localizada no leste da África, que aconteceu aí pós-Segunda Guerra, 1952 a 1953. A febre chikungunya, então, ela vai dar dores de cabeça, conjuntivite, então, dores nos olhos, também vai dar náuseas, fadigas, dores musculares, febres altas também, erupções na pele, fortes dores nas articulações, e é muito parecido, então, com a dengue, né? Ela vai se manifestar aqui até de 4 a 12 dias após a picada dos mosquitos, e os sintomas podem aparecer de forma leve e podem ser confundidos com a dengue, e acredita-se que o paciente exposto ao vírus adquire imunidade que o protegerá de uma nova infecção, caso o vírus não faça nenhuma mutação. A prevenção aqui vai ser da mesma forma, então, eliminar a água parada em recipientes para evitar a reprodução dos mosquitos, em casos de surto, borrifar inseticidas em comunidades afetadas. E a zika, que aí já é o terceiro empreendimento, né, do mosquito Aedes aegypti, foi identificada pela primeira vez no Brasil em abril de 2015, e o vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem da sua identificação em 1947, após detecção em macacos sentinelas para o monitoramento de febre amarela, e ele foi identificado, então esses macacos eram da floresta Zika, na Uganda, por isso recebeu esse nome. E a Zika, então, por volta aí de 2015, 2016, teve aquele boom, né, de Zika e microcefalia. E então a gente tem aí várias crianças hoje, por volta de 4, 5 anos, que
tem má formação congênita, então, no desenvolvimento do cérebro, através, então, da microcefalia juntamente com as mães que foram contaminadas com a Zika. Então, essa microcefalia, ela vai ocorrer em bebês que nascem com perímetro cefálico aí menor que o normal, que vai ser inferior a 32 centímetros. Essa má formação congênita, ela pode ser efeito de uma série de fatores diferentes, de diferentes origens, então como substâncias químicas e agentes biológicos, e nesse caso vai ser um agente biológico infeccioso que vai ser a Zika, que vai ser esse vírus transmitido através do mosquito Aedes aegypti. Então aqui, o vírus ele circula na África e na Ásia. A infecção, 18% das pessoas infectadas apresentaram sintomas que podem durar até uma semana. Um dos mais perceptíveis vai ser essa erupção cutânea. O tratamento vai ser com paracetamol para dor e febre, porque não tem medicamentos que curem a doença enquanto não passar essa semana do vírus. Não é indicado o uso de ácido acetil salicílico e drogas anti-inflamatórias, porque podem aumentar o risco da hemorragia. A transmissão, assim como os vírus da dengue e da chikungunya, o vírus da Zika ele é transmitido pela picada Aedes aegypti. Os sintomas aqui vai ser febre baixa, olhos vermelhos sem secreção e sem coceira, dor de cabeça e dor nas costas, dores nas articulações e no músculo, erupção na pele com pontos brancos ou vermelhos, e não há registro de mortes associada à Zika. Agora a gente vai falar sobre o Culex, o gênero Culex, e aqui a gente vai falar sobre a espécie Culex quinquefacitus, que é um mosquito doméstico altamente bebe água. Antropófilo, é isso. Hábitos noturnos, transmissor da filariose linfática, isso aqui a gente já falou quando estava falando sobre os eumintos. Desenvolvimento, água limpa ou poluída. A filariose, como a gente viu aí, vai ser através dos mosquitos e que vão ser os transmissores, a Culex e o Aedes. O agente causador, então, vai ser um nematóide da família da Filarioide. Sintomas, então, a curto prazo vai ser febre, náuseas, calafrio, sensibilidade, vermelhidão, inchaço dos gânglios, e a longo prazo, como a gente já viu também, obstrução de gânglios linfáticos e acumulação de linfa nas extremidades, dando esse aparecimento aqui, né, desses tumores na perna, dando o nome da doença de elefantíase. Então, como a gente já viu nos ciclos aí, o mosquito, ele pica a pessoa contaminada. Dentro dela, então, as larvas vão passar por 2 estágios. Esses 2 estágios da larva, das microfilárias, eles vão depois passar para probóscides do inseto, onde eles vão picar novamente o ser humano. Dentro do ser humano, então, lá nos vasos linfáticos, o masculino e o feminino vão produzir, então, os gametas. Esses gametas, à junção, vão produzir as novas microfilárias e o ciclo continua com a picada de outro inseto do Aculex ou Aedes. Mosquitos e AIDS. O HIV ele é digerido pelo aparelho digestivo dos mosquitos, portanto, ele não se reproduz e não infecta as glândulas salivares. A possibilidade de se infectar através de peças bucais contaminadas é de 1 em até 10 milhões de casos. Mosquitos não são seringas voadoras, a saliva e o sangue correm por canais diferentes e separados. Agora a gente vai passar para uma outra classe aqui dos flebotomíneos. Os flebotomíneos não é mosquito, apesar aí de alguns nomes, né, trazerem esse nome popular como mosquito. Eles não pertencem a famílias Culicidae. Eles vão passar também aqui por holometabolia, né, essa
Esqueci o nome. Quando eles passam por metamorfose, tá? Então eles também vão passar por metamorfose normal. E eles não são mosquitos porque eles pertencem então à família das moscas. Os flebotomíneos aqui, os principais gêneros, a gente tem o Lutzmania, o Lutzomania e o Psicodopigus, que são nas Américas, e os flebotomíneos na África, Europa e Ásia. E aí, como eu falei para vocês, mesmo que algum nome popular traga o nome mosquito, eles são moscas, tá? Eles são conhecidos por mosquito palha e também por birigui. A doença ela é transmitida por insetos flebotomíneos, que são pequenos e se reproduzem e vivem em solo úmidos, em áreas de matas ou florestas, e a fêmea se alimenta de sangue de animais silvestres e ou também domésticos, também podem se alimentar do sangue humano. Eles vão ajudar na doença aí da leishmania, eles serão vetores da leishmaniose. E a gente também já viu esse ciclo do protozoário. Então, eles vão também picar a pessoa contaminada, eles vão, dentro do mosquito aqui, né, produzir através da forma dos parasitos aqui dentro da célula, eles se rompem formando a forma mastigota. E aí essa forma mastigota elas vão para probóscites, essa aqui que vão se contaminar o novo indivíduo. Aí aqui dentro eles vão ir para células que são macrofisárias, né? E dentro das células dos macrófagos eles se reproduzem novamente, vindo então esses cistos aqui para o sangue, onde os novos insetos vetores continuarão o ciclo. Eles terão, né, o inseto de 2 a 3 milímetros, terão corpo e asa peluda, são marrons luminosos através da oleosidade deles. As asas deles são em V, eles são de regiões tropicais e temperadas, de 20 a 30 graus, e a fêmea se alimenta de sangue no entardecer para a noite. Tem voos curtos de até 100 metros, baixo e direto. A picada, eles são doloridas e eles bebem sangue da ferida. Aqui agora a gente vai falar sobre a família dos Simulidae. Aqui a gente vai falar sobre os borrachudos ou pions. Nome científico, então, Simulium species. O raio de voo dos adultos é aproximadamente 40 km de distância a partir do curso d'água. Então eles já conseguem chegar bem mais longe. Cada fêmea coloca em média na postura 200 a 300 ovos. O sangue ingerido é utilizado para o desenvolvimento dos ovos no interior das fêmeas. Aqui a gente tem o ciclo biológico, onde 4 dias já vai ter esse aparecimento aí de 200 a 300 ovos. Aí com 21 dias vai ter a exposição das larvas. As larvas vão demorar 5 dias para se transformar em pupa. E o adulto aí ele vai ter de 30 a 45 dias de vida. O borrachudo, então, são insetos hematóficos de hábito diurno. Apenas as fêmeas vão picar. As fases imaturas obrigatoriamente necessitam de água corrente e encachoeirada. São vetores de doenças para homens e animais. A gente tem como exemplo, então, a oncocercose, que a gente também já falou nas aulas anteriores. Que tem a doença parasitária aí, que vai ser um verme que vai para os olhos e vai causar cegueira. E tem a mansonelose, que vai ser um verme que vão se instalar nas membranas do coração e sistema nervoso central. Aqui dá oncocercose, que vai transmitir então o euminto aí da Onchocerca volvulus. Quando o animal pica, então, ele vai passar essa larva para o ser humano. E aí eles vão para a região subcutânea, onde eles vão, o sexo masculino e feminino vão ter troca de gametas aí, formando então uma nova larva.
essa larva ela vem aqui para a extremidade, onde o mosquito vai picar e ela vai passar por estágio 1 até o estágio 3, vai para a probóscide também, e esse ciclo continua. Aqui a gente vai falar então agora sobre aquela segunda subordem, que é a Ciclorrhafa e a Muscomorpha. E aí a gente vai falar sobre as famílias Mucide e a Cuterebride. As moscas, elas possuem aproximadamente 100 famílias e mais de 85 mil espécies. As larvas são biontófagas ou necrobiontófagas, ou seja, elas vão se alimentar aí de organismos vivos. Os parasitos protelianos, aí, parasitos na fase larvária. Os hábitos alimentares locais para a postura são variados e a produção e transmissão de doenças. Aqui é das moscas, as diferenciações das larvas através de placas estigmáticas e aberturas espiculares presentes no 12º segmento larvário. Aí aqui a gente vê então a placa estigmática da espécie Cochleomia omnivorax. Então a gente vê aqui essas aberturas espiculares. Aqui a gente vê então o espiráculo posterior, também de uma espécie da mosca. Eles também são holometábulos. Vai do ovo também até o adulto, passando por estágio de larva e pupa. Então aqui eles também vão fazer metamorfose completa. A pupa fica protegida no pupário e consome reservas nutritivas armazenadas na fase larvária. Que dentro da família Mucide, a gente tem a mosca doméstica, o Stoxi calcitrans e a Ixi Maria, eu já estou precisando beber água. A Hematóbia irritans. E aí aqui dentro do gênero Musca, a gente vai falar sobre o gênero Musca doméstica, que tem tamanho de 6 a 7 milímetros, aparelho lambedor, probóscide robusta e flexível, presença de 4 faixas longitudinais no mesonoto, presença de faixa longitudinal negra, presença de púvilos e empódio responsáveis pelo transporte mecânico de micro-organismos. Ele tem ovoposição em matéria orgânica em decomposição. Aqui dentro do gênero Musca, então, as transmissões de doenças. Eles vão ser transporte do agente etiológico da febre tifoide na superfície do corpo ou tubo digestivo, onde permanece viável por vários dias. Transporte de ovos de eumintos, cistos de protozoários, bactérias, entre outros. Por isso, né, não é legal deixar moscas pousar sobre alimentos. Aqui a gente vê então as larvas da mosca, o aparelho bucal tipo lambedor, aqui as pupas da mosca doméstica e aqui a parte dorsal então da mosca doméstica, onde a gente se vê aqui as 4 faixas negras no mesonoto ou tórax, onde a gente vê aqui 1, 2, 3, 4. O Stomix calcitrans, mosca dos estábulos, são hematófagas, possuem aparelho bucal picador sugador, vetor mecânico aqui do Trypanosoma evansis, que aí são doenças mais relacionadas a equinos, camelos e cães, o vetor do Bacillus anthracis e pode disseminar larvas do berne, né? Nesse caso aqui a gente tem o homem como sendo aí um hospedeiro acidental. Dentro da família dos Cuterebride, a gente tem a subfamília Cuterebrine, que vão ser grandes moscas com reflexos metálicos.
peças bucais redimentares. Principais espécies tem a Dermatobia, hominis, tá? A língua já começou a travar. Eles vão ser adultos de vida livre e curta, vão ter apenas durante 20 dias de vida. São as causadoras do berne. Aqui elas medem em torno de 15 milímetros, face amarelada, tórax com reflexos azulados e abdômen de azul metálico com tonalidade violeta. As pernas são alaranjadas, os olhos separados, peças bucais atrofiadas, não se alimentam. Vida média de 2 a 19 dias, habitam florestas e bosques. Realizam desova sobre o corpo de outros insetos, hematófagos de várias espécies, e eles fazem desova em pleno voo. O inseto transmissor, aí quando o inseto pousa em um mamífero ou em um vertebrado, o opérculo do ovo se abre e a larva adere através dos pelos à pele do animal. O boi será o principal hospedeiro, aí, mas a gente tem o cão e o homem como sendo também hospedeiros acidentais. A penetração da larva no epitélio, permanecem com a extremidade anterior mergulhada na derme, que vai fazer a nutrição e o crescimento. Vão ter presenças de ganchos bucais na extremidade oral, atingem de 24 milímetros aí em 40 dias. E depois da maturação, eles caem no solo para o estágio pulpal. Eu não sei vocês, mas eu já começo a me coçar quando eu falo de berne. Dá uma agonia, né? Então, moscas adultas, elas vão depositar os ovos sobre as cutículas de insetos hematófagos. Durante a alimentação, então, desses insetos hematófagos, as larvas elas vão invadir o tecido do vertebrado. E as larvas alimentam-se de tecido ou líquidos corpóreos de vertebrados vivos. Por isso o nome biontófagas. Aqui a gente vê então a larva, onde ela aparece apenas uma parte dela para fora, e a gente tem toda essa outra parte aqui que fica para dentro da pele. O local de infecção ele fica suscetível à entrada de micro-organismos oportunistas, e a infecção normalmente ela é benigna, que vai ser a inflamação local, como a gente viu aqui. Nesse caso aqui a gente não tem apenas um berne, mas e sim vários. Após o abandono do hospedeiro, né, caso essa larva não seja retirada antes, ela vai cerca de 40 dias aí para sair do hospedeiro. Aí ela cai ao solo e vira pupa. E aí após a gente tem a emergência da mosca adulta após 4 a 11 semanas. E após ele sair da pupa, ele vai viver mais na forma larval, né, do que na forma adulta. Eles vão viver poucos dias, eles vão copular e realizar a postura em torno de 5 a 12 dias, vivendo até os 20 dias. Tratamento, então, vai ser extração da larva, podendo ocorrer a realização de pequena incisão para retirada do berno, colocação de esparadrapo na região onde a larva está localizada, para evitar então a entrada de outros agentes infecciosos. Utilização de algumas gotas de água fria que foi fervida com fumo de corda no local da lesão, e a nicotina ela mata a larva. E aí a gente fica aqui, pessoal, na nossa aula. Na próxima aula a gente dá continuidade, então, com os vetores dentro dos artrópodes aí, os insetos. Fiquem com Deus, uma boa semana para todos e até a próxima aula.